Maria acorda às 5h30 da manhã. O som do despertador interrompe o silêncio de um quarto simples. Com um bocejo, ela se espreguiça e olha para o lado. Seu filho, Pedro, ainda dorme tranquilo, e ela sorri ao vê-lo. Acorda o pequeno e prepara o café da manhã. Um pão simples, um pouco de café. As prateleiras da geladeira estão quase vazias. Ela tenta esconder a preocupação no rosto enquanto prepara o lanche de Pedro. Bom dia, meu amor. Come tudo, tá? Mamãe volta mais tarde, diz Maria, com um sorriso cansado. Pedro sorri de volta, sem saber o peso que ela carrega. Maria beija sua testa e sai apressada para o trabalho. As ruas estão cheias, o trânsito caótico. Ela aguarda no ponto de ônibus, bocejando enquanto vê as cobranças no celular. A vida nunca foi fácil. As contas estão atrasadas, o aluguel, a escola de Pedro, as compras básicas. Parece que não há como sair dessa rotina. Chegando ao restaurante, ela coloca o avental e começa o turno. As mesas estão sempre cheias e a pressa dos clientes nunca diminui. Cada sorriso que ela distribui, cada cliente que ela atende, é uma tentativa de manter a dignidade, de continuar. Maria nunca reclama. Sabe que os dias podem ser longos, mas o sorriso é sua única armadura. Entre o movimento do restaurante, um cliente entra. Ele usa um boné e óculos escuros, e Maria, tão concentrada no trabalho, não percebe de imediato quem ele é. Ela se aproxima com o bloco de anotações e cumprimenta o cliente educadamente, perguntando o que ele gostaria de pedir. O cliente, sorrindo gentilmente, pede um prato simples: arroz, feijão, bife e suco de laranja. Maria anota rapidamente e vai embora, sem saber que estava atendendo um dos jogadores mais famosos do Brasil, Neymar. Neymar observa o restaurante, o ambiente agitado e Maria trabalhando sem descanso. Ele nota a pressa nos passos dela, o cansaço disfarçado no sorriso. Ele observa tudo atentamente, mas não diz nada. Quando termina a refeição, ele agradece a Maria pelo atendimento excelente e entrega a conta. Ela pega o recibo, sem olhar imediatamente, e segue para o balcão. Ali, sozinha, ela finalmente abre o recibo para conferir o valor. Quando vê o número, seu coração acelera. Ela fica sem palavras. Não é apenas o valor da gorjeta, mas algo que ela jamais esperava. Neymar havia deixado uma mensagem escrita: nunca desista dos seus sonhos. Você faz a diferença. Maria sente o peso daquelas palavras. Ela segura o recibo contra o peito e começa a chorar, não de tristeza, mas de alívio e surpresa. Carlos, seu colega de trabalho, percebe e se aproxima. Maria, sem conseguir falar, entrega o papel para ele. Carlos lê em voz baixa, completamente chocado com o que acabara de acontecer. A mensagem, as palavras de Neymar. Aquilo era mais do que ela poderia imaginar. Outros colegas começam a perceber a situação e o gerente também se aproxima. Maria, com as lágrimas nos olhos, finalmente consegue falar. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, ela diz emocionada. O gesto de Neymar, simples, mas tão profundo, fez sua vida parecer mais leve. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria vê Pedro brincando no chão. Ele corre até ela sorrindo e Maria o abraça forte. Filho, hoje aconteceu algo incrível, diz, ainda tentando controlar a emoção. Ela pega o recibo e o mostra para Pedro, explicando o que aconteceu. O pequeno não entende completamente, mas sorri com o brilho nos olhos. Aquela noite, Maria não vai para a cama apenas cansada. Ela vai com o coração leve. Com o dinheiro da gorjeta, ela consegue pagar algumas dívidas, quitar o aluguel, fazer compras. Pela primeira vez em muito tempo, ela pode respirar tranquila, sabendo que conseguiu dar um passo em direção a um futuro melhor. Meses depois, Maria começa a se capacitar. Ela faz cursos, investe no seu desenvolvimento pessoal. O esforço começa a ser reconhecido e ela consegue uma oportunidade de trabalho em um lugar melhor. Agora, ela não é mais apenas uma garçonete. Ela se torna supervisora de atendimento, liderando sua equipe com o mesmo sorriso e dedicação de antes. A vida de Maria começa a se transformar. O ambiente em casa também muda. Pedro agora tem uma mesa de estudos, as refeições são mais variadas e o peso das preocupações financeiras diminui. A mãe e o filho sonham juntos. Eles criam um cofre dos sonhos, onde colocam um pouco de dinheiro toda semana. Maria sorri ao ver o entusiasmo de Pedro, que já pensa no que vai fazer com o dinheiro quando tiver o suficiente. Neymar, por outro lado, está longe. Ele vê em uma notícia sobre uma garçonete cuja vida foi transformada por um simples gesto de bondade. Ele sorri ao saber que sua generosidade teve um impacto tão grande. Ele sentiu que naquele dia fez algo de importante.
Não por reconhecimento, mas por saber que ajudou alguém a recomeçar. E a vida de Maria continua. Ela já não é mais a mesma mulher que começou aquele dia, sem esperanças, sem perspectivas. Ela agora acredita que seus sonhos são possíveis. Não é fácil, mas ela aprendeu que a vida pode surpreender quando menos se espera. O sol se põe no horizonte e ela sente uma paz que não sentia há muito tempo. Seus olhos brilham com a esperança de um futuro melhor, com a certeza de que seus sonhos estão mais próximos do que nunca. Afinal, às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar tudo. Maria está sentada na varanda de sua casa, olhando para o céu estrelado. Pedro já dormiu e ela se encontra sozinha com seus pensamentos. O dia foi longo, mas de alguma forma diferente. Ela segura o recibo de Neymar, ainda com a mensagem escrita à mão. As palavras parecem ecoar em sua mente, como um mantra. Nunca desista dos seus sonhos. Você faz a diferença. Ela respira fundo e começa a refletir sobre sua vida até aquele momento. Durante tanto tempo, ela se viu como uma simples garçonete, alguém que não tinha grandes expectativas ou sonhos. Mas agora, algo mudou dentro dela. A mensagem de Neymar não era apenas uma ajuda financeira, mas um lembrete de sua própria importância, de seu valor. Ela percebe que, por mais difícil que tenha sido a sua jornada, ela nunca esteve sozinha. Eu sempre pensei que o mundo não se importava com as pessoas como eu. Ela pensa, mas talvez eu esteja errada. Essa noite, ela decide fazer algo que nunca fez antes: escrever. Pega um caderno antigo que estava guardado na estante e começa a escrever sobre sua vida, suas lutas e seus sonhos. A escrita a liberta, permitindo-lhe visualizar um futuro diferente, mais promissor. Ela escreve sobre o desejo de dar uma vida melhor para Pedro, sobre o desejo de aprender mais, de crescer, de conquistar algo para si mesma. Enquanto escreve, ela sente uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez, ela acredita que, sim, ela pode mudar sua história. As palavras no papel se tornam seu novo guia. Na manhã seguinte, Maria acorda cedo, como de costume. Mas dessa vez, ela se sente diferente. O peso das cobranças e das dificuldades não é mais tão esmagador. Ela olha para o espelho e sorri, algo que não fazia há muito tempo. Ao chegar ao trabalho, todos percebem a mudança em sua postura. Ela está mais confiante, mais segura de si. O gerente do restaurante, percebendo sua mudança, a chama para uma conversa. Maria, eu notei que você tem se saído cada vez melhor. O atendimento, sua postura, você se destaca no que faz. Eu acho que você está pronta para mais responsabilidades, ele diz, sorrindo. Maria fica surpresa com o reconhecimento. Ela não estava esperando por isso. Depois de tanto tempo sentindo que ninguém via seu esforço, ela finalmente tem uma chance de mostrar seu potencial. Ela agradece ao gerente e começa a pensar sobre a possibilidade de um cargo melhor, talvez até mesmo de supervisão. Ao longo das semanas seguintes, ela começa a se destacar ainda mais no trabalho. Não apenas no atendimento aos clientes, mas também ajudando os colegas, compartilhando dicas e estratégias para melhorar o serviço. O seu esforço começa a ser reconhecido por todos, e Maria percebe que, com dedicação, é possível conquistar muito mais do que ela imaginava. A mudança em Maria não passa despercebida. Seus colegas de trabalho começam a admirar sua atitude e seu empenho. Ela se torna uma fonte de inspiração para muitos que estavam na mesma situação que ela. Pessoas cansadas, desmotivadas, lutando para sobreviver. Maria, com sua generosidade e espírito de equipe, começa a ser vista como uma líder. Alguém que não apenas ajuda os outros a se destacar, mas que se importa de verdade com o bem-estar deles. Em uma reunião da equipe, Maria compartilha com seus colegas a história da gorjeta de Neymar. Ela fala sobre o impacto que teve em sua vida, como as palavras dele a fizeram acreditar novamente em si mesma. Maria não faz isso para se vangloriar, mas para mostrar que, às vezes, um simples ato de bondade pode mudar tudo. Vocês podem achar que os pequenos gestos não fazem diferença, ela diz, mas eles fazem. E é assim que o mundo muda, um gesto de cada vez. Seus colegas ficam tocados por suas palavras e começam a enxergar Maria de uma maneira diferente.
Eles a apoiam em seus esforços e a ajudam a continuar crescendo. A generosidade de Neymar se espalha, não apenas de forma material, mas como uma inspiração que transforma não só a vida de Maria, mas também a dos outros ao seu redor. Maria começa a dedicar mais tempo ao seu desenvolvimento pessoal. Ela se matricula em um curso de capacitação, algo que sempre quis fazer, mas que nunca teve tempo ou recursos para se dedicar. Cada dia, após o trabalho, ela se dedica aos estudos. Ao princípio, ela sente que é difícil, que talvez não seja capaz, mas lembra das palavras de Neymar e insiste. Eu sou capaz, eu posso aprender, eu mereço essa chance. Ela repete para si mesma. Pedro, vendo o esforço da mãe, também se inspira. Ele começa a se interessar mais pelos estudos e a pedir ajuda para fazer a lição de casa. Maria sente orgulho do filho e cada conquista dele a motiva a seguir em frente. Às vezes, o caminho não é fácil, mas o apoio mútuo entre mãe e filho é uma força poderosa. A educação começa a se tornar uma prioridade em sua vida. Ela sabe que, se continuar investindo em si mesma, terá um futuro mais promissor. Mas, mais do que isso, ela quer ser um exemplo para Pedro. Ela quer que ele a veja não apenas como mãe, mas como uma mulher que luta para conquistar seus sonhos. Com o tempo, o esforço de Maria começa a dar frutos. Ela recebe uma proposta de trabalho em um restaurante mais renomado, com um salário melhor e melhores condições de trabalho. Maria sabe que essa é a chance que ela estava esperando, a oportunidade de finalmente mudar de vida. Ela fica um pouco apreensiva, pensando se está pronta para dar esse grande passo. Mas, ao olhar para Pedro, lembra-se do motivo pelo qual tudo isso vale a pena. Ela sabe que, ao aceitar essa oferta, ela estará garantindo um futuro melhor para ambos. E mais importante, estará vivendo de acordo com as palavras de Neymar. Nunca desista dos seus sonhos. No dia em que ela recebe a proposta, Maria sente um misto de emoção e gratidão. Ela pensa no quanto já percorreu e em tudo o que ainda pode alcançar. Ela sabe que, mesmo com as dificuldades, ela tem o poder de mudar sua vida e a de Pedro.